Bora lá reagir a mais um vídeo aqui, ó. O vídeo é a verdade sobre perfumes importados e os seus contratipos. Vamos ver o desfecho desse vídeo aqui. Nos últimos dias, viralizaram vídeos nas redes sociais vindos diretamente da indústria chinesa, em que supostos fabricantes É esse daqui, ó. É o chinesinho aí, ó. revelavam os bastidores da produção de bolsas de luxo. Em um desses vídeos, tem um rapaz que afirma fabricar bolsas idênticas às da Hermès por cerca de US$ 1.400, que supostamente seriam vendidas posteriormente em suas boutiques por US$ 38.000 ou coisa assim. Ou seja, ele é o fabricante, fica um barão e aí depois vende por 40k. Independentemente da veracidade desse caso, que eu acho que é um tanto exagerado, a Sim. polêmica reacendeu as discussões sobre os verdadeiros custos por trás do luxo e como muitas vezes o valor percebido de um produto está mais ligado à marca, ao marketing e à aura de exclusividade do que à sua matéria-prima, qualidade. E isso não é novidade para ninguém. Não é porque a marca é de luxo que ela vai entregar um produto que é a matéria-prima veio de Asgard, de Jotunheim, de lugares assim inacessáveis. Falando de perfume, por exemplo, a mesma matéria-prima da Givaudan, da IFF ou da Firmenich que é usada no perfume caríssimo, é usado também, o cara do contratipo tem acesso também, seja ele árabe, seja ele nacional, ele tem acesso. Às vezes ele não tem verba para colocar todas as matérias-primas ali, igual o perfume de nicho, o perfume design, mas ele tem acesso, tem acesso. Uma ou outra coisinha ali ele consegue colocar no seu perfume, mas no final das contas, ainda assim, o que vai importar é o valor percebido do produto. É o valor percebido, porque a galera que compra ali aquela coisa de luxo, ela faz parte daquele grupo, né? Mas assim, quem não tem dinheiro, quem não tem condição, aí ele mostra qual é o grupo que ele pertence daquilo que ele consegue comprar. E tá tudo bem. Outra coisa também, a mente por trás de quem fabrica é o que realmente vale também, porque esse chinês, ele não teve condição de criar uma bolsa que pudesse, do zero até o produto final, viralizar. É claro que nós temos os vários desafios aí encarados para chegar na viralização, no topo de um produto ou conseguir trazer um valor percebido de uma marca que começa do zero. Não só isso, mas tem também os desafios da mente do design. Como é que eu vou fazer uma bolsa? Como é que eu vou fazer um cheiro, um perfume que vai viralizar, que vai ganhar o mercado? A gente tem o caso aí, por exemplo, do Malbec. O Malbec hoje em dia, pelos entusiastas, eles sabem que já deu uma cansada, né? Já deu, já, por favor. Mas foi um projeto brilhante, cara. O cara teve a ideia ali, o dono, acho que ele estava tomando um vinho lá na Argentina, esse é mais ou menos a história, eu não lembro muito bem, já faz 500 anos que eu escutei. Ele teve a ideia, fez, produziu, cara, brilhante, ideia brilhante, foi o que colocou aí a Boticário nas pistas. De lá para cá ela vem fazendo uma espécie de contratipo também. Mas o cara teve a capacidade de criar isso. E nós vemos que nesse mundo das cópias e tal, a pessoa, o CEO, o produtor, ele nem sempre tem a habilidade de produzir algo do zero. Tá? Então isso eu como artista tenho que levar em consideração. Algumas empresas conseguem, mas para também conseguir popularizar isso, aí já é um outro desafio de marketing. São várias valências que precisam vencer e não é fácil. Vamos lá. Ou processo de fabricação. O que pouca gente percebe é que uma coisa muito semelhante acontece também no universo da perfumaria. Frascos vendidos por valores altíssimos, com campanhas glamourosas e embalagens exuberantes, em grande parte das vezes contêm concentrações de fragrância que custam menos de 2% do valor final. Nesse vídeo aqui, a gente vai explorar a economia invisível por trás de perfumes de prestígio, expor casos em que os custos de produção vieram a público e discutir o que realmente a gente está comprando quando a gente adquire um perfume de luxo. Não, e outra coisa também, né? Imagina, por exemplo, uma grife que vende produtos ali caríssimos, depreciar tanto o seu produto, qualquer que seja,
a ponto de gerar uma dúvida ali no consumidor que já tem uma média de preços, ela já entende mais ou menos. Se a empresa estiver vendendo uma caneta, ela já sabe que não vai ser barata, porque tem realmente o glamour, tem a exclusividade de um grupo que consegue acessar aquilo. Sem contar também, a empresa, ela entendeu que para ela conseguir viralizar e atingir o máximo possível do consumidor, ela vai precisar investir na embalagem e algum briefing ou alguma inovação que vai fazer com que as pessoas olhem para isso num perfume. Já falei, vou repetir. Teve um cliente meu que comprou o Phantom só por conta do frasco. Então isso também funciona, a empresa também investe nisso, vai investir, vai colocar lá o Johnny Depp para fazer o Sauvage, vai colocar o Petson para fazer o Dior Home, enfim, eles investem em tudo isso, isso fica tudo caríssimo num perfumista e tal. E aí o perfume, pum, conseguiu, viralizou. Agora, as empresas de contratipo, elas também só conseguirão vender muito um perfume que viralizou, um perfume que hypou, porque existem muitos perfumes não hypados que são melhores do que os hypados. Muitos, mas muitos mesmo. Nossa! E aí o que acontece? Todo aquele valor que a empresa ela investiu para que o perfume conseguisse chegar longe, que vai tornar esse perfume caro amanhã ou depois, é o que vai fazer com que também as empresas de contratipos e similares surfem nesse valor investido. Que aí depois, né, alguns até reclamam, nossa, mas é muito caro, tem não sei o que lá. Fazem uma releitura desse perfume e só vendem muito por conta de todo esse trabalho que a empresa original teve. Eu acho que é muito caro, sim, principalmente para nós. Tudo é muito caro porque nosso poder de compra é, infelizmente, muito pequeno. Mas a gente precisa dar o devido valor para a criação, para a parte de criação, a mente por trás de tudo aquilo. É caro, a gente tem que concordar. Mas quem faz, quem produz, precisa encontrar também o seu valor para recuperar tudo aquilo. E as empresas são milionárias. Elas nasceram com o propósito de serem milionárias. Então o cachê, o valor também é alto, enfim. Não estou aqui como advogado do lado X ou do lado Y. Só mostrando as possibilidades aqui e tentando fazer a minha parte de uma forma justa, que é difícil pra caramba. Há algum tempo eu vi um artigo interessante de um jornal francês que trazia uma entrevista reveladora com os renomados perfumistas Dominique Ropion e Anne Flipot e trazia também uma tabela que escancarava a composição de preços de perfumes de uma marca de prestígio por aí. De acordo com o artigo, Queria ver essa vendido tabela. por 100 euros, o custo real da fragrância era de só €1, €1,50. Ainda que o artigo seja um tanto antigo, ele reforça estimativas e vazamentos que já circularam por aí, denunciando perfumes caríssimos, cujo conteúdo não chega a $2 de custo para o fabricante. Pô, queria ver Mas, isso aí. se muitas vezes você não chega a pagar R$ 10 pelo conteúdo do perfume importado, o que justifica os outros 400, 800, 1.500, R$ 3.000? Marketing, embalagem, distribuição, impostos, mas principalmente uma margem de lucro gigantesca definida por grandes conglomerados. E é sobre essa parte que a gente vai falar. Por que isso ainda nos surpreende se a gente sabe que produtos de grife costumam ter margens inflacionadas? O que me impressiona pessoalmente é constatar que o componente mais íntimo, pessoal e simbólico do perfume, que é a fragrância em si, que se funde à pele, que desperta memórias, que compõe nossa identidade sensorial, é justamente o que vale menos ali. Ver que o líquido que toca a nossa pele custa menos do que o papel onde o nome dele está impresso, abala qualquer ilusão romântica que se tem. Isso não só no perfume, né? Não só no perfume. Uma bolsa também. Por que uma bolsa custa $40.000? O que tem ali naquela bolsa? Que mais? Qualquer produto, uma caneta, né? Eu acabei de falar da caneta e acabei esquecendo que eu ia falar o restante. Mas uma caneta da Montblanc, o que é que tem ali na caneta? Eu estudei muito design de produto. Eu sou formado em design. E o design do produto, ele vai entregar uma solução para um problema. Se você, por exemplo, aqui nós estamos vendo nessa cena aqui, algo voltado à natureza, né? Se você fechar os olhos por um momento e pensar em tudo o que existe na natureza, tudo
seja as cachoeiras, seja a paisagem, seja o céu, seja a terra, tudo que você pensar foi produzido por algo grandioso e eu, com a minha fé, vou dizer que foi Deus que criou. Você, dentro da sua fé, você pensa o que você quiser. Mas se você, por um momento, parar de pensar em tudo o que foi criado e que existe aí na natureza, se você for pensar por um momento, tudo foi feito pelas mãos do homem, tirado e extraído da natureza de onde quer que seja. Então tudo é design, tudo é projeto, tudo tem um fim destinado para um propósito. E esses propósitos, eles vão tendo ali o seu valor percebido de acordo com o posicionamento de cada marca. O que as marcas elas estão fazendo não é só criar um design que soluciona um problema. É criar também um produto que alcança um grupo de pessoas e que vai falar e que vai expressar e que vai rotular aonde aquele grupo de pessoas se encaixa devido ao seu poder aquisitivo. É uma mensagem isso. E também como design isso funciona, isso é funcional, não só na questão do produto, mas do status que a marca traz. E eu vou falar uma coisa para você, eu vou acrescentar mais, hein? Num olhar cristão isso é ridículo. É ridículo. A gente vê, por exemplo, não sei se vocês viram lá o Flávio Augusto falando que ele não fecharia um negócio com um cara que estava usando um relógio da Seiko. E aí ele estava com o Richard Mille lá de 2 milhões. E aí se a gente pegar, por exemplo, o Bill Gates, eu acho que vocês já viram também, ele estava usando um Casio Duro, que custa 800 reais. Lá para ele é 40 doll. 40 doll. Só que o Bill Gates é o Bill Gates, né? Ele não precisa provar mais nada. E aí no mundo dos negócios, para você fechar alguma coisa, às vezes você precisa mostrar o carro que você chegou, o relógio que você usa. No olhar cristocêntrico ou até mesmo estoico, isso é ridículo, entendeu? E eu entendo isso. E eu compactuo disso também, porque eu não é alguma coisa que vai mostrar o meu valor, ou quem eu sou, ou o perfume que eu comprei, ou a roupa que eu estou usando, o carro que eu cheguei, até porque o meu valor é muito mais significante para Deus do que qualquer produto. Mas no jogo dos players intermediários, assim, para alto, isso se faz necessário. Isso se faz necessário. Quando eu comecei a gravar uns vídeos aqui, não nesse canal, no canal principal, eu não tava nem aí com nada. Nem aí com nada, só ligava aí a câmera e dane-se tudo. Então, com o tempo eu fui percebendo que aquele cenário estava me incomodando. Eu precisava melhorar o áudio, eu precisava melhorar o vídeo, eu precisava melhorar o fundo, a disposição de como que os vídeos iriam funcionar. Então eu adquiri, por exemplo, um Stream Deck desse aqui, ó, que custa quase 2 mil reais. Adquiri um microfone de quase 2 mil reais, um celular de 5 mil reais. Eu fui adquirindo coisas caríssimas que nem sempre custaram, ou que custa, né, o seu projeto ali final. Por exemplo, o Stream Deck desse aqui não vai custar para ser produzido R$ 1.800. Isso aqui é feito na China, pô. Só que é um dos melhores Stream Decks do mercado. Então, se eu quiser um dos melhores, eu vou ter que pagar porque tem um valor percebido. Agora, se eu quiser alguma coisa de luxo, vai entregar ali praticamente o mesmo valor final do projeto. Só que a marca vai agregar muito mais valor. Aí lascou, azedou o pé do frango. Aí ferrou total. Então, nós que estamos discutindo esses assuntos, nós fazemos parte de um grupo. Quem está comprando isso sem machucar, né, financeiramente, faz parte de outro grupo. Mas tem gente que também não consegue comprar nem o contratipo. Aí também é outro grupo. Às vezes isso vai demonstrando como é que está a nossa situação atual. Para onde é que nós vamos ter que apostar as nossas fichas, de acordo com a peça de dama que a gente tem. Isso representa muito o capitalismo. Muito. Mas eu também aqui não estou falando num ponto de vista ou num viés doutrinário econômico, tá? Não estou falando que se é de direita ou se é de esquerda. Mas o capitalismo, ele mostra muito isso.
E eu também vou ser sincero aqui com vocês que eu sinto muita dificuldade de aceitar ou entender tantos posicionamentos de direita e de esquerda. Acho isso muito difícil. Mas vamos para o vídeo que é o que interessa. Tenha sobre luxo. E a verdade é que o luxo não está necessariamente no conteúdo, mas no discurso ao redor dele. E aqui vem um disclaimer. Não é estranho que a apresentação custe mais do que o próprio produto. A gente sabe que um frasco caro por si só já força quase qualquer pessoa a sentir um cheiro mais caro e mais especial do que sentiria se o exato mesmo perfume saísse de um frasco barato ou com cara de vagabundo. Isso não é. A apresentação final do produto representa 60% da sua conversão de vendas. É por isso que muitos contratipos árabes, eles estão vendendo muito. Apesar de eu achar brega, as pessoas olham e falam, nossa, quem não tiver um senso para design, vai olhar e vai achar aquela coisa sensacional. Nossa, olha o frasco, que não sei o que lá, olha a caixa. Tudo isso vai agregando valor ao produto. Agora, as empresas que não têm condição de investir nisso, que é realmente mais caro, até mesmo que a matéria-prima, ela não terá o seu valor percebido, às vezes, por pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Porque o design em si não convenceu que o produto é bom. E o produto é bom. Às vezes é maravilhoso, até mesmo melhor do que um todo elaborado. Mas a sua apresentação, a sua roupagem não diz isso, não é isso que revela. É opinião, não. Eu tô falando de neurociência. Eu gosto muito de um estudo que mostrou que, ao degustar o mesmo vinho rotulado com preços diferentes, os especialistas participantes preferiram aquele supostamente mais caro. Mais do que isso, áreas do cérebro associadas a prazer foram mais ativadas quando essas pessoas acreditavam estar consumindo um produto de um valor maior, provando que a expectativa molda a experiência sensorial de verdade. E isso me faz pensar, será que a gente acharia aquele perfume tão bom se ele tivesse vindo de um frasco diferente? A gente conhece bem o fenômeno dos contratipos. A gente sabe que muitos deles... Os perfumes, por exemplo, da Febe, da Granado, pô, tem um ou outro ali, também da Boticário, ou da Natura, tem um ou outro que se viesse num frasco de Tom Ford, de Loewe, de Van Cleef, de Moncler, venderia caríssimo. Eles conseguem replicar o cheiro de perfumes famosos com precisão surpreendente, muitas vezes usando tecnologias de ponta como espectrometria de massa, cromatografia gasosa e até matéria-prima vinda do mesmo fornecedor do perfume original, confundindo qualquer nariz destreinado por aí. Mas como é que dá para fazer isso por uma fração do preço da inspiração? Isso é possível porque os ingredientes dos perfumes originais, por mais raros que sejam, raramente justificam um preço exorbitante cobrado no varejo. A verdade é que o marketing e a exclusividade são os verdadeiros ingredientes caros em um perfume. E por falar em exclusividade, como é que você teve a oportunidade de dizer que tava com um canal desde o começo? Esse aqui é o terceiro vídeo, hein? Se inscreve aí. Já ouviu aquela historinha sobre um certo perfume, dizendo que as lasquinhas de ouro ali dentro do frasco seriam o ingrediente mais barato dele? Eu não acredito. Até porque eu tenho um tipo maravilhoso que custa 3% do preço e que eu não vou mencionar porque eu não tenho parceria com ninguém aqui, hein? Queria ter. Tamo aberto. Mas voltando à discussão aqui, se você pensa que vai ter logo menos só perfumes de grandes marcas comerciais, você tá muito enganado. Marcas de nicho e ultraluxo também seguem essa lógica às vezes. E eu escuto falar, porque eu não conheço, né? Toda a cartela ali de produtos das marcas, principalmente nacionais, de contratipos. Mas eu ouço falar que tem coisas excelentes. E eu vou pontuar aqui que você vai encontrar perfume ali em primeiro lugar, nessas contratipos nacionais, muito melhor do que dos grandes fabricantes aqui. Natura, Boticário. Você vai encontrar. Isso daqui, não tenho dúvida. Eu acho que quem está começando a se ligar nos cheiros, pô, tem que ir nessas marcas, nesses produtos, porque vai entregar mais que Natura e Boticário. Ponto. Isso é uma verdade. Apesar de eu não conhecer, inclusive eu já até citei para amigos que sabem que eu produzo conteúdo e tal, e eu falei, olha, vai na empresa contratipo tal. Ah, você conhece tal? Eu não conheço, mas eu acredito que vai entregar. A pessoa comprou o produto e era bom. E agora compra direto, entendeu? E vai continuar comprando. Compra ali, acabou, compra 2. Aí acabou um, tal, quando tá acabando o outro compra de novo. É sempre o mesmo cheiro, o mesmo perfume.
é a assinatura da pessoa. Outra coisa também que eu acho interessante é que quando você adquire um produto, ele também tem a ver com um propósito, tá? Eu já falei aqui, vou repetir. Eu não compro perfumes porque eu preciso. Eu tenho aí em torno... Eu acabei vendendo aí alguns, fiz umas trocas. Eu tinha 70 perfumes da última vez, 70 e poucos da última vez que eu contei. Hoje eu não lembro. Eu não preciso de perfume. Então quando eu vou comprar perfume é uma dificuldade do caramba. Porque eu estou indo sem precisar, eu estou indo pelo vício mesmo, pelo costume, pela mania, pela prática de ter, de adquirir, de ficar sentindo. Enfim, é muito difícil. Eu entro na Sephora, eu entro na Opac, nas lojas que tem de perfume por aqui, eu saio triste. Porque aquilo que eu consigo comprar não é o que eu quero. Aí eu saio, pô, não tem nada interessante. Aí eu fico conversando com meu colega. Você viu? Não tem nada. Não, não é que não tem nada, tem. Mas é que não dá para comprar o que é interessante hoje. Não é que não dá porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho também necessidade, eu não preciso e também não tenho coragem. Mas tem muita coisa boa por aí. E aí, quando eu compro um perfume, eu não compro só pelo cheiro, é o que eu tô falando, ou só pela marca, ou pelo hype, que não sei o que lá. Eu compro por um propósito. Eu sempre tive ali um pensamento, quando o meu poder financeiro e aquisitivo era muito menor, bem menor, que, pô, eu queria ter aquele perfume. Pô, quando eu senti a primeira vez o Invictus, que eu tava trabalhando, e o dono lá, o proprietário era um estúdio de tatuagem. Ele tava usando o Invictus. Eu falei, mano, que cheiro monstro. Foi no ano que lançou o Invictus. Que cheiro monstro, que perfume monstro, mano. Que perfume monstro. Eu não tava aguentando, eu tava quase perguntando pro cara. Hoje eu pergunto, eu não tô nem aí. Mas naquela época, não. Eu não aguentei, eu tive que perguntar, velho, que perfume é esse que você tá usando? Ele falou, é o Invictus. Cara, naquela época não era forte essa questão de contratipo. Mas eu comprei vários contratipos do Invictus. Vários. Usava tal, que não sei o que lá. Quando eu comprei o Invictus, quando eu criei coragem, juntei, me organizei e comprei o Invictus, mudou, porque hoje as empresas têm mais habilidade para fazer um perfume realmente bem mais próximo. Mas quando lançou o Invictus, não era tão bom assim, tão comum esse mercado. Então minha mente automaticamente mudou e falou, opa, agora eu tô tendo a parada premium, com toda a apresentação, com tudo que... senti realmente aquela questão total de tudo que o perfume poderia me apresentar. E ali eu falei, daqui pra frente, cara, eu vou, como símbolo de que as coisas estão mudando na minha vida, eu vou ter a experiência total dos perfumes que eu quero. E vou só galgando assim os degraus cada vez mais alto. Quero chegar no ápice assim. Então tem uma questão de propósito também por trás da minha coleção, daquilo que eu quero. Pretendo até enxugar, eu acho que eu tenho muito perfume. Eu quero ter ali uma coleção mais enxuta, mas o mais top possível. O mais... Sai uma bolha aqui? Parece que sai uma bolha. O mais refinado possível dentro daquilo que eu posso. Tem perfume famoso, vendido por mais de R$ 3.000, criado a partir de concentrado, estimado em 15 ou 20 dólares. Eu vi recentemente estimativas por aí e supostos vazamentos de bastidores por aí em fóruns de perfumaria, afirmando sobre um certo perfume que o concentrado dele geraria em torno de 3 dólares a 5 dólares. Eu não vi isso aqui. Que o concentrado dele geraria em torno de 3 dólares a 5 dólares. Claro que isso não é uma informação oficial da marca, né? Mas vamos ser honestos, o custo de produção de um perfume não é um critério para definir a qualidade. Uma fragrância pode ser extraordinária, mesmo com ingredientes simples e baratos, desde que eles sejam bem combinados. Qualidade. E aí, o valor agregado, que inclui tudo que ele falou, o marketing, o imposto, a divulgação, o frasco, tem também a questão do perfumista por trás. O artista, ou vamos pagar o cara monstro, porque ele vai fazer o trampo monstro. Aí o cara, com toda a sua aptidão, com a sua habilidade, vai lá desenvolver o perfume e também temos o custo disso. Isso não é barato.
É uma coisa subjetiva. Fatores como sensibilidade, complexidade, originalidade não têm um custo. Mas, como consumidor, o abismo entre o valor simbólico e o valor real se Nunca torna vi muito isso tão forte. incômodos. Pagar mais não significa necessariamente levar mais. É complicado isso. A garrafa elegante, que eu particularmente valorizo muito, a assinatura de um perfumista famoso, a publicidade cinematográfica, com um ator famoso tocando guitarra ou coisa do tipo, podem até ser lindos, mas não perfumam e principalmente não te tornam uma pessoa melhor que o seu coleguinha. De Talvez jeito por isso, nenhum. a única maneira de reconhecer um bom perfume continue sendo a mais simples e antiga de todas. Cheira ele, sente na própria pele, percebe como ele evolui com o tempo, como interage com o nosso corpo, com o nosso humor, independentemente do preço. A gente precisa treinar nosso olfato com curiosidade, com atenção, desenvolver senso crítico. A gente precisa deixar de lado a insegurança e a tentativa de se diferenciar com base em ostentação. A gente precisa tomar cuidado com influencers que parecem desqualificar produtos acessíveis e, principalmente, a gente precisa escolher perfumes que nos tocam de verdade. Porque, no fim das contas, o que torna um perfume realmente bom não é o quanto ele custa, mas o quanto ele vale pra você. Gente do céu. Ô. Fala pessoal, tudo bom? Meu Hoje eu Deus, vim mas aqui tá dar entrando agora um uma monte dica de... valiosíssima pra você Pera, aí, que isso aqui é o qualquer próximo. perfume que quebrou a válvula e não está Lascou saindo agora. líquido e você quer usar e o perfume não quer te obedecer, tá? Então, se quebrou, não jogue fora. Espera que eu já vou vir aqui dar o meu... Tirar esse líquido sem precisar meu de veredito. nada, certo? Eu já fiz um vídeo falando... Pausa aí. Esse aqui vai ser o próximo que eu vou falar. Nossa, até embaralhou minha cabeça. Então vamos lá, ó. A gente não pode desvalorizar nada, até porque eu acho que os brasileiros, eles são heróis. Eles entenderam uma fatia do mercado, estão se posicionando para atender essa fatia, ainda que pareça grande, é pequena aqui no Brasil, tá? Uma fração do quanto que as grandes empresas vendem relacionada a essas de contratipo, mas ainda assim elas são emergentes, elas estão crescendo. E o brasileiro ele tem que valorizar o que é produzido aqui, tem que valorizar. A gente tem que entender que uma coisa não substitui a outra, né? Ele chegar muito próximo, sinal de um trabalho muito bem feito e executado com excelência. Parabéns. Só que também é aquilo que ele está falando, né? O cara até comentou aqui, existem influenciadores que eles são sensacionalistas, eles dão uma apelada assim, até querendo demonstrar que não só chegou tão perto, como vale mais a pena, além de você pagar mais barato, você tá levando um produto que ele é melhor, ele vai te atender melhor e tal. Aí também não dá, Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Só que quando eu digo que algumas pessoas fazem isso, não tá falando com um ou com outro perfume, é praticamente todas as resenhas. Aí a gente tem que ser honesto, também não é justo. Não é justo. E as empresas de contratipos, elas que vão ser penalizadas por isso. E pode ter certeza que eles não concordam. Não concordam. Eu já fiz lives aqui com proprietários de casa de contratipos, eles não concordam com isso. Eles não gostam disso, na verdade. Só que eles não conseguem limitar. Como que ele vai limitar assistir todas as resenhas de todas as parcerias, de todos os produtores? Então, a gente tem que entender o nosso lugar, entender o nosso posicionamento, o que nós queremos, aonde nós estamos, qual é a nossa capacidade de aquisição. Existem muitas coisas baratas, tão boas quanto ou até melhor do que coisas caras, tá? É isso pelo relógio lá que eu tava falando. Tem gente que fala que o maquinário Seiko é melhor do que muitos outros maquinários suíços, ou que quer que seja nacionalidade, que são mais caros, serem inferiores ao que o Seiko entrega. Então, é isso, gente. Vamos deixando aí aquele hypada monstra, deixando aquele like e deixando aquela inscrição. Uma vez mais, tamo junto, é nóis.